E aí, vamos seguir aprendendo com Jesus? No vídeo anterior, nós falamos sobre a autoridade de Cristo. Ele falava do que sabia, ele falava do que vivia. Era diferente dos mestres da lei. Mas há muito mais para aprendermos, para conhecermos sobre Jesus. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, no versículo 35, nós lemos: No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus levantou e foi a um lugar isolado para orar. No dia anterior, Jesus havia curado a sogra de Pedro. Esse é o contexto. Foi algo tão especial que, ao entardecer, muitas pessoas levaram enfermos, levaram endemoniados para Jesus curar e libertar. Certamente aquele tinha sido um dia cheio. Certamente aquele tinha sido um dia pesado para Jesus, desgastante. Porém, Jesus não ficou dormindo até tarde. Antes do amanhecer, ele se levantou e saiu para orar. O relato de Marcos diz que Jesus foi a um lugar isolado para orar. Tem 3 coisas que eu aprendo nesse texto. A primeira delas: mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus investia na comunhão com o Pai. A trajetória de milagres, a trajetória de vitórias contra o mal, não aconteceu simplesmente porque Jesus era o Filho de Deus. Aconteceu porque Jesus não se desconectava do Pai. Hoje, muitos de nós queremos viver coisas grandes, queremos fazer grandes coisas, mas negligenciamos a comunhão com Deus. Eu já disse em vídeos anteriores que a oração é um desafio para mim. É um desafio porque, humanamente falando, orar é conversar com o vazio. É quase como falar sozinho. Também é um desafio porque oramos e quase sempre as nossas orações não são respondidas. Entretanto, com Jesus, nós aprendemos que a comunhão com o Pai é fundamental para uma vida espiritual vitoriosa. Nós não estamos falando de uma vida vitoriosa. Estamos falando de uma vida espiritual vitoriosa. Não estamos falando aqui de conquistas, de alegrias, de saúde, de prosperidade material. Estamos falando de uma vida espiritual de vitórias contra as forças do mal. A segunda coisa que aprendemos é que a oração era prioridade para Jesus. Isso se revela no fato de, antes do amanhecer, Jesus sair para orar. Significa que só tem valor a oração feita antes do amanhecer? Não, não é isso. Porém, você sabe bem do que eu vou falar agora. Depois que o dia começa, nós somos tomados pelos afazeres do dia a dia. Somos tomados pelas preocupações, pelos inúmeros problemas. Ainda que a gente tenha planejado, quem sabe, tirar um tempinho na hora do almoço ou no final da tarde para orar, com muita frequência as coisas acontecem e aquilo que a gente tinha planejado vai embora. Não conseguimos um tempo de qualidade com Deus. Por isso, se queremos que a oração ocupe um lugar de prioridade em nossa vida, precisamos ter um tempo de dedicação exclusiva ao Senhor. E antes de começar a nossa rotina, parece ser o melhor momento. A terceira e última coisa que aprendemos é que, sem nos isolar do mundo e das pessoas para orar, dificilmente conseguiremos ter um momento de qualidade com Deus. Jesus muitas vezes saiu para o monte para orar. Não existia e nem existe nada de mágico no monte. Vou repetir isso, porque tem gente que acha que o monte é mágico. Não existia e nem existe nada de mágico no monte. Jesus ia para o monte porque ele precisava se isolar, não ser incomodado, não ser interrompido durante aquele tempo de oração. Nós também precisamos disso. A Bíblia nos orienta a orar sem cessar. Ou seja, estar em oração todo o tempo. Entretanto, em algum momento do dia, nós necessitamos desse momento a sós com Deus, isolados. O próprio Cristo, ao ensinar os discípulos a orar, disse para eles que ao orar, deveriam entrar no quarto e fecharem a porta. O quarto é o melhor lugar para orar, então, Ronaldo?
Eu não sei. Talvez seja para você, mas talvez não seja para outra pessoa. O quarto aqui é a representação desse ambiente de silêncio, de tranquilidade. Não dá para ter um momento de qualidade com Deus com o som da TV ligada na sala, filho jogando no quarto ao lado, a vizinha ouvindo música com som alto. Não dá. A mente não se aquieta e não tem como o Espírito Santo agir e falar conosco. É por isso que precisamos de um espaço em que estamos isolados do mundo para orar. Amém? Que essas 3 lições, a partir do verso que nós lemos hoje, possam ficar guardadas na sua memória e possam abençoar a sua vida, para que você tenha uma vida de fato de comunhão com Deus e que esse aprendizado com Jesus possa fazer algo de especial na sua vida. Abraços do Ronaldo.